O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu e o pré-natal também evoluiu. Não dá mais para a gente fechar os olhos e ignorar tanta evidência científica em relação aos cuidados do pré-natal, aos cuidados antes da gestação, após a gestação e todos os impactos e os desfechos que isso vai gerar, seja para a saúde, seja para a doença, no futuro dessa mãe e também da prole, né? Esse é o tema. Vamos falar aqui de obstetrícia, de preparo para a gestação. Eu garanto para vocês que vocês, mulheres, vão mudar completamente a cabeça de vocês em relação ao preparo para a gestação, ao pré-natal e também aos cuidados pós-natais, porque hoje a gente tem muita evidência científica sobre isso. Então, se você está aqui comigo ao vivo, seja muito bem-vinda. Se você está vendo essa reprise, passa uns 2, 3 minutinhos para frente, porque eu vou esperar o pessoal entrar. Já está entrando bastante gente aí, sejam todos bem-vindos. Papo sério hoje, pessoal, sobre pré-natal e sobre todas as evidências que a gente tem, do que a gente pode fazer, né, em relação à gestação, ao preparo para a gestação, ao pré-natal, aproveitando aí o congresso que a gente teve da doutora Bruna Pitaluga, né, que é justamente esse nome, o nome que ela cunhou aí, trouxe esse termo para nós, pré-natal do século XXI, justamente remetendo a essas mudanças, a esse novo tipo de evolução que a gente tem que ter, né? Não dá mais pra gente ficar fazendo o mesmo pré-natal que nós aprendemos na residência e na faculdade, né? Mas a medicina evolui, os artigos estão aí, as publicações estão aí, todas as aulas, né? A minha aula aí tem artigo de revisão de 2022 e mostrando que a gente tem muito mais coisa do que simplesmente o básico para fazer durante um pré-natal, durante uma gestação. Tive em Brasília esses 2 dias, foi um congresso muito legal. Estávamos em 150 colegas, a maioria médico, mas tínhamos nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, uma grande parte, a maior parte depois dos médicos eram os nutris, né? Então, de colegas estudando e falando sobre isso, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação para os colegas sobre tudo que eu vou falar com vocês hoje, inclusive, é baseado nessa minha aula. Nós temos uma pessoa aqui no Brasil, né, que ela é simplesmente fora da curva, ela é fora de série, é a doutora Bruna Pitaluga. Eu não sei nem expressar o quão diferente é a Bruna Pitaluga, o quanto de conhecimento que ela tem, né? O quanto que ela conseguiu mudar a minha visão em relação à obstetrícia, à ginecologia, a tudo, há 2 anos, desde que eu comecei a fazer os cursos dela. E a Bruna Pitaluga, ela realmente está a um nível acima da maioria das pessoas, seja como profissional, seja na personalidade dela. Ela é uma pessoa muito transparente, ela é uma pessoa que não exige nada menos do que excelência. E eu fiquei muito feliz mesmo de conhecer ela pessoalmente, de poder conversar com ela e agradecer e também compartilhar o meu conhecimento lá. Bom, já falei demais, eu queria então iniciar o nosso assunto hoje. Eu vou deixar os comentários ligados, se vocês quiserem interagir a gente vai conversando. Oi, Fer. Fertinutri, desculpa. Foi maravilhoso, estávamos lá todos juntos. E, bom, vamos lá então, pessoal. Eu me formei médico em 2014 e depois eu fiz 3 anos de residência e 1 ano de mais uma residência em cirurgia ginecológica minimamente invasiva. E eu terminei as minhas 2 residências em 2019. Na residência eu aprendi a apagar incêndio. Eu me formei em Porto Alegre, 2 hospitais referências de altíssimo risco. A gente atendia uma grande parte de Porto Alegre, de uma grande região norte de Porto Alegre e também cidades vizinhas. E tudo que era de alto risco drenava o nosso hospital. Tinha 24 leitos de obstetrícia de alto risco e tínhamos um serviço de medicina fetal dentro do nosso serviço. Então, tudo que vocês imaginarem, né, em relação à ginecologia e obstetrícia, eu vi na minha residência. Né, infertilidades, abortos, as grandes síndromes obstétricas, pré-eclâmpsias, síndrome real gravíssima, óbito fetal, óbito materno,
né? Malformações, o que vocês imaginarem, assim, eu vi. E eu me formei muito bem. E quando eu voltei aqui para Santa Catarina para começar a trabalhar, né, eu achava que eu era o cara do obstetrícia, porque eu sempre fui um bom residente. A doutora Rebeca Mioto foi minha chefe na residência, tá aí, não vai me deixar mentir, né, que o nosso hospital é realmente maravilhoso. Mas eu achei que eu tava pronto, imagina, eu tinha feito 6 anos de medicina, 2 residências, eu tinha passado no título de especialista no meu R3, e eu falava, cara, agora eu sou o cara, né, voltei aqui pra minha cidade, vou começar a trabalhar, e eu sei tudo, e vou fazer diferença, e vou fazer... E eu tava realmente fazendo uma obstetrícia de ponta aqui no meu hospital, botando protocolo e ajudando colegas, enfim, e ajudando a população, só que... eu conheci a Bruna Pitaluga em 2020, né? Eu tava trabalhando já há um ano, tava bem cansado, para vocês terem ideia, eu fazia 3 plantões de 24 horas por semana, né, no hospital aqui da minha cidade. Então, de 7 dias da semana, eu passava 3 dentro do hospital. Fora isso, eu fazia um pré-natal de alto risco na policlínica da minha cidade, e muitas dessas pacientes de alto risco da policlínica eu encaminhava pro meu plantão para resolver. Então, chegou uma hora que de 80 partos aqui da minha cidade, eu fazia em média 50. Para vocês terem ideia. Fazia cirurgia, todas as cirurgias ginecológicas aqui do município, quem fazia era eu, né? Esterectomia, períneo, cirurgia vaginal, cirurgia por vídeo, tudo que vocês imaginaram, ovário, endometriose, eu fazia, né? E além disso, eu tinha aberto meu consultório. E eu sempre fui um bom médico, enfim, e eu conheci a Bruna Pitaluga em 2020 e ela me intrigou, porque tudo que ela falava fazia muito sentido para mim, né? Ela falava sobre esteroidogênese, ela falava sobre fisiologia, imunologia, sobre bioquímica, e eu olhava aquilo lá, ela falando sobre a placenta como órgão endócrino, que a placenta produzia hormônios. Eu, como assim a placenta produz hormônios? Nunca ninguém me falou isso. Sobre foliculogênese, como que era a maturação de um ócito, o que poderia dar de errado, insuficiência ovariana prematura. Ela falava de mitocôndria, e eu lembrava de mitocôndria lá do 2º ano de faculdade, como assim mitocôndria, ciclo de Krebs. E aí ela começou a falar que o impacto de tudo que acontecia na gestação determinava desfechos de saúde a longo prazo, e trazia várias evidências científicas sobre isso. E aí eu falei, não pode ser. E aí eu comecei a abrir minha visão. Foi ali em 2020 com a Bruna, em abril de 2020. Para vocês terem a ideia, em abril de 2020 eu mostrei isso no congresso. A primeira pergunta que eu fiz para a Bruna Pitaluga foi: doutora Bruna, qual marca de vitamina D você prescreve para comprar? Eu não sabia manipular a vitamina D, eu não sabia nada de medicina integrativa, de manipulação, de nada, né? Só que quando eu fiz os cursos, o primeiro curso da Bruna, que era um curso de fisiologia, não era um curso de suplemento, de nada, era um curso de fisiologia da gestação, eu fiquei enlouquecido. Eu assisti esse curso 3, 5 vezes em 2 meses, assim, e eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso aplicar isso, faz muito sentido. E, enfim, aí eu comecei a estudar, fui atrás, eu comecei a conversar muito com ela, vi todas as lives, todos os artigos, eu ia, voltava, e eu ia conversando com colegas, e estava começando esse movimento, né? Então fui um dos primeiros alunos da Bruna, fui da segunda turma do primeiro curso dela, eu só não conseguia entrar na primeira, quando eu queria entrar na primeira já estava fechado. E aí, depois disso, né, comecei a estudar, e aí eu comecei a entender tudo isso, e comecei a ir atrás de mais artigo. Mas assim, o que eu queria conversar com vocês então? Vamos lá. Mais ou menos a minha aula que eu tive, conversei com os colegas lá, falando do que eu apliquei. O ciclo menstrual, pessoal. Temos que respeitar o ciclo menstrual feminino. O ciclo menstrual feminino, a primeira parte com estradiol, um bom recrutamento folicular, a maturação desse ócito crescendo adequadamente, ovulando, se transformando em corpo lúteo, uma boa produção de progesterona, essa progesterona transformando esse endométrio. Esse ciclo menstrual, ele vai impactar, o objetivo principal dele é reprodutivo, é uma gestação, mas óbvio, a gente sabe que ele tem objetivos não reprodutivos, ele impacta diretamente o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, na pele, na libido, no comportamento, nos neurônios, enfim, eu falo bastante sobre isso aqui. Mas em princípio é a reprodução. E o ciclo menstrual equilibrado, bem funcionando adequadamente, vai levar à fertilidade, a bem-estar, à saúde, né? A prevenção de doenças. E o ciclo menstrual desregulado vai levar à infertilidade, desfechos gestacionais adversos, né? A cansaço, a baixa libido, a fraqueza. Então, a primeira coisa é o ciclo menstrual. Agora, o que eu quero que vocês entendam? O ciclo menstrual, estradiol e progesterona, o ovário ele não sabe se ele tem que produzir estradiol e progesterona.
O ovário não sabe se ele tem que recrutar folículo, a hora que ele recruta folículo, quando ele tem que ovular. O ovário não sabe, o ovário ele recebe ordem do cérebro, né? E quem controla esse cérebro é uma glândula chamada hipófise que controla os ovários. Mas quem controla a hipófise? É uma região do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo não é uma glândula. O hipotálamo é uma região do cérebro com muitos neurônios que fica o tempo inteiro interpretando mensagens no ambiente. E pensando assim, tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que reproduzir? Eu tenho que fugir? Eu estou estressado? Tá de dia? Tá de noite? As emoções, ele se comunica com a amígdala, com o hipocampo, com o sistema límbico. Ele fica o tempo inteiro interpretando possíveis ameaças e o ambiente. Então, esse hipotálamo controla a hipófise e controla os ovários. Então, tudo que alterar esse controle hipotalâmico vai alterar o ciclo menstrual e a produção ovariana. Então, eu elenquei para meus colegas 3 principais fatores que vão interferir diretamente no ciclo menstrual e desfechos reprodutivos e na fertilidade. E esses 3 fatores, eles impactam diretamente aqui no hipotálamo e nesse eixo. O primeiro deles é o ritmo circadiano, o sono, o ciclo sono e vigília. Isso está bem estabelecido e é um dos principais motivos de problemas hormonais, de infertilidade, de problemas reprodutivos. O sono e o ciclo circadiano. Porque todos os nossos hormônios, a gente chama isso de cronoendocrinologia, todo o nosso metabolismo, cronometabologia, enfim, tudo é determinado por ritmo circadiano, tem horário para acontecer, para secretar, para limpar, para fazer. O nosso organismo ele precisa desse ciclo bem ajustado. Segunda coisa, estresse. O estresse ele impacta diretamente no hipotálamo. O cortisol alto, quando o ambiente sinaliza para o corpo que a mulher está estressada, que ela está em perigo, a mulher é muito sensível ao estresse. Ela vai inibir o eixo dela e ela não vai reproduzir. É um mecanismo de defesa. Não, mulher estressada, mulher está ameaçada, mulher está lutando para sobreviver, ela não deve reproduzir. E o GnRH, o hormônio hipotalâmico que controla a hipófise, ele é inibido. E em situações de estresse muito intenso, a mulher fica sem menstruar. Então o estresse impacta diretamente. E o terceiro, estado metabólico, nutricional, composição corporal. Uma mulher muito magra, uma mulher com baixa gordura corporal, que come muito pouco, não ingere calorias suficientes, fica sempre em déficit energético, anorexia, bulimia, aquelas mulheres, sabe? Ela não vai reproduzir. O corpo dela entende, não posso reproduzir, eu não estou tendo energia para fazer hormônio, não tenho energia para metabolismo, eu não posso reproduzir. E o oposto, que é a maior epidemia que a gente tem, obesidade, resistência à insulina, inflamação, uma overnutrition, que é como a gente pesquisa na literatura médica, né, síndrome metabólica, também impacta. Então, e o que esses 3 fatores, o sono, o estresse e a composição corporal têm em comum? É o estilo de vida. É o estilo de vida. Não é remédio, não é suplemento, não é nada. É o estilo de vida que impacta. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre pré-natal do século XXI, sobre problemas, é que tanto o estresse, o sono, a composição corporal, a obesidade, uma mulher muito magra, vão impactar diretamente em desfechos reprodutivos, na fertilidade e na gestação. E eu apresento vários artigos, meta-análises, revisões sistemáticas e isso para os colegas. Mostro lá, aumentando o risco de parto prematuro, de insuficiência placentária, de restrição de crescimento, de tudo, com todas as alterações. E tem revisão sistemática e meta-análise. Então precisamos falar sobre isso. Essa base, ela precisa estar bem feita. Uma gestante, ela não pode dormir de madrugada, trocar o dia pela noite. Uma gestante, ela não pode submeter a estresse excessivo. Uma gestante, ela não pode estar com baixa ingesta energética, em déficit calórico, com baixa energia, e ela não pode estar obesa, inflamada, comendo demais. Isso vai impactar diretamente no desfecho reprodutivo da vida adulta. Estou com a minha caneca aqui do pré-natal do século XXI, estou tomando magnésio inositol. Então, peguei para mostrar para vocês aqui. Eu não ganho nada, tá? De nenhum suplemento, de nenhuma marca, True Source, o magnésio inositol, para dar uma acalmada. Então, a primeira coisa que vocês aprenderam é que isso vai interferir diretamente. Segunda coisa, pessoal, o ovário. Quando eu vou pro ovário, né? O ovário ele tem 2 funções principais. Sair do eixo central e fui pro ovário, né? 2 funções principais que vão ser comandadas pelo cérebro. Esteroidogênese, que é produzir estradiol e progesterona, e a importância desses hormônios para desfechos reprodutivos. E a foliculogênese. A foliculogênese é recrutar os folículos que estão lá na reserva ovariana de vocês, transformar esse folículo que estava em estágio parado primordial para primário, secundário, terciário, que é o estágio final, e ovulação. Ovular um óvulo maduro. Após a ovulação de óvulo maduro, transformar esse ovário em corpo lúteo para produzir progesterona, preparar esse endométrio. Então o ovário é muito importante, né? A esteroidogênese, a produção de estradiol e progesterona,
depende muito, 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 né, de colesterol, que é os hormônios esteroides são feitos de colesterol, de mitocôndria. É uma proteína que leva esse colesterol para a mitocôndria e lá na mitocôndria que vai se iniciar a esteroidogênese. Então a mitocôndria é importantíssima. E as enzimas que vão lapidar esse colesterol para virar estradiol, para virar progesterona, elas dependem de vários cofatores. Um deles principais é o ferro. Então a gente já começa a ver a importância para os hormônios de colesterol, de mitocôndria, de ferro. E a foliculogênese, recrutar óvulos lá do estágio parado, progredir eles, levar eles para uma ovulação, óvulo de boa qualidade, né? Demora 300 dias. 300 dias. Né? Esse estágio final aqui do ciclo menstrual até a ovulação, que é a fase final, ela é o término do término. E durante esses 300 dias de maturação desse ócito, tudo pode impactar os disruptores endócrinos, o sono, o cortisol, inflamação, e isso pode atrapalhar e gerar dano a esse ócito. E essas duas coisas, esteroidogênese e foliculogênese, elas dependem de uma coisa muito importante chamada mitocôndria, de produção de energia. Gasta uma energia muito grande. Não tem nenhuma célula do corpo que tenha mais mitocôndria durante, né? A gente fala muito do coração, porque as células do coração estão batendo o tempo inteiro, precisam muito. E realmente o cardiomiócito, a célula cardíaca, ela né, uma das células que mais tem mitocôndria. Mas o óvulo e o folículo terciário em desenvolvimento, eles ganham em número de cópias de DNA mitocondrial, porque gasta uma energia absurda para maturar, para desenvolver e para ovular esse óvulo. Tá? E as mitocôndrias, elas dependem de cofatores para funcionar. Né? E eu mostro isso lá, um slide muito legal para profissionais da saúde. A gente precisa de macronutrientes, o que precisa fazer energia? Glicose. Mas também gordura, fazer beta-oxidação. Depois isso transformasse esse ácido graxo, essa glicose em piruvato, em acetil-CoA e para o ciclo de Krebs, bioquímica. E entrar no complexo da cadeia da mitocôndria para produzir ATP. Isso depende de complexo B. Isso depende de carnitina, de taurina, que são aminoácidos. Isso depende de zinco, de selênio, de magnésio. Isso depende de coenzima Q10. Tem um papel da creatina aí também. Então, nutrição mitocondrial, se eu não tiver esses nutrientes, se eu tiver com uma disfunção mitocondrial, produzindo muito radicais livres, mitocôndrias não funcionam, mitocôndrias envelhecidas, isso vai levar dano ao ócito. Esses radicais livres danificam o DNA desse óvulo que vai ser ovulado. Esse óvulo ovulado já é um óvulo de péssima qualidade. Vai gerar um embrião de baixa qualidade, maior risco de malformações, de abortamento, de síndromes. Então, olha só, eixo central, estilo de vida, sono, estresse, nutrição, indo para o ovário, esteroidogênese, foliculogênese, dependendo de cofatores, dependendo de energia, de ATP, dependendo de mitocôndria. Olha o tanto de coisa que já está interferindo na fertilidade. É por isso que a gente está vendo uma epidemia aí de insuficiência ovariana prematura, uma epidemia de aborto de repetição, de doenças autoimunes, né, de infertilidade, porque olha o tanto de coisa que eu nem cheguei ainda no que eu quero na gestação. Eu estou fazendo uma história com vocês, né? Depois que a gente sai aí do ovário, a gente tem que pensar no endométrio. Muito dos problemas de fertilidade, de má placentação, de má implantação, isso gerando insuficiência prematura de placenta, restrição de crescimento, óbito fetal, descolamento de placenta, pré-eclâmpsia, é um problema do endométrio de placentação. Esse endométrio, ele tem que, primeiro numa fase, ele tem que proliferar pelo estradiol, ele tem que proliferar, crescer, né, como a gente sabe, depois a mulher ovula e vem a progesterona e vai mudar, fazer uma mudança nesse endométrio. Esse endométrio, então, ele tem que parar de proliferar e fazer agora uma secreção, né, encher de nutrientes, de lipídios, de ácidos graxos, né? Ele fica mais entumecido, ele faz uma secreção, preparando para essa implantação, ele faz um remodelamento vascular e ele faz uma imunomodulação em controle de inflamação. Lá no endométrio está cheio de células do sistema imune, mas essas células do sistema imune, agora, pela ação da progesterona, elas são moduladas. A progesterona, ela avisa as células do sistema imune do endométrio, é fantástico isso. Avisa assim, ó, agora, né, vocês não são mais citotóxicas, vocês não têm mais que atacar. Ela faz uma imunomodulação, ela muda o padrão de citotoxicidade dessas células endometriais. Então essa receptividade endometrial, se alguma coisa atrapalhar, é a causa da falha de implantação, de aborto de repetição, de má placentação e de síndromes obstétricas, né?
E aí a gente tem a microbiota. A microbiota uterina, isso já tem muito estudo, né? E endometrial, se ela tiver alterada, a microbiota endometrial, ela precisa ser basicamente lactobacilos. Esses lactobacilos interagem com as células endometriais, expressando genes dessas células endometriais, induzindo resposta imune, secretando substâncias como ácidos graxos de cadeia curta, se ligando em toll-like receptores de sinalização celular de um padrão inflamatório, mudando o pH, né? Então, essa microbiota, se ela estiver alterada, e eu mostro daí também revisão, artigo, de tudo isso aí, né? Mostra que se tiver, por exemplo, enterococo, E. coli, bactérias patogênicas, eu estimulo o meu sistema imune a estar aceso ali. Ele não fica mais imunomodulado, porque ele está vendo inimigo ali em cima. Endometrite, né? E isso pode atrapalhar a implantação, placentação. Eu atendi uma paciente antes de ir para o congresso, na quinta-feira, e aí ela tinha falha de implantação, aborto de repetição. O que eu fiz? Eu pedi uma biópsia com imunohistoquímica do endométrio, para olhar esse endométrio, e pedi cultura. E adivinham o que veio na cultura dela? Veio enterococo e E. coli, bactérias patogênicas que não eram para estar lá, estavam estimulando a imunomodulação. A Sara Sotero tá aí, a Nutri, minha parceira, minha colega de trabalho, fantástica Nutri. Sigam a Sara, ela é um conteúdo enriquecedor. Então, pessoal, microbiota, endométrio, secreção de progesterona, e quando fertiliza, quando fecunda, né, forma um blastocisto, começa a secreção de HCG. E a Patrícia Varana também, o HCG, ele também imunomodula o endométrio. Ele também faz essa imunomodulação. Então, progesterona e HCG são fundamentais. Esse preparo, né? A Ehringer Fitness, a Ehringer, ela tem um curso de exercício físico na gestação. Depois a gente vai falar de exercício físico de outros pilares também na gestação. É um mito que gestante tem que fazer repouso. Não tem que fazer repouso nem no primeiro trimestre. A gente falou bastante sobre isso, né? Lá. Enfim. E aí, pessoal, quando tem, então, essa imunomodulação do endométrio, esse preparo endometrial, essa fertilização desse esperma com esse óvulo, ele vai vir rolando e vai cair no endométrio, ele precisa invadir. Então é nesse ambiente imunomodulado, com controle de inflamação, que vai haver uma invasão do trofoblasto de 1/3 desse endométrio. Há que ter uma permissibilidade. Vai invadir as artérias do útero dessa mãe, vai modular. As artérias estão fechadinhas assim, elas vão ter que abrir, elas vão ter que ser moldadas, né? Elas vão ter que ser um remodelamento vascular, esse é o nome correto, remodelamento vascular, para agora esse fluxo, esse trofoblasto, ali onde vai formar a placenta, ter uma boa placentação. A implantação e a placentação é o evento mais importante da gestação. É ali, é nesse momento que vai determinar se essa paciente vai ter uma pré-eclâmpsia, uma restrição de crescimento, um parto prematuro, um descolamento de placenta, um desfecho na vida adulta. É ali, é nesse momento de invasão. Só que olha o tanto de coisa que eu falei desde o começo da live para chegar nesse momento que é importante. E aí, se tiver uma boa placentação, uma boa invasão, uma boa permissibilidade, um ambiente controlado, imunomodulado, acabou. Acabou de diminuir muito o risco. Esse bebê vai ter nutrientes, vai ter sangue, ele vai conseguir crescer adequadamente. Agora, se não houver uma má placentação, uma má destruturização, né, isso vai levar ou a infertilidade, aborto de repetição, má placentação, ou, se a gestação evoluir, vai com a demanda, né, não invadiu direito, com a demanda metabólica, energética, de fluxo vascular, não vai conseguir. E aí a mulher vai engolir com insuficiência placentária, começa a fazer pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, síndrome HELP, descolamento de placenta, parto prematuro ou óbito fetal. As grandes síndromes obstétricas, todas as que eu falei, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, prematuro, tudo, elas têm a mesma origem, é lá na primeira placentação e implantação. Então, eu fiz um slide com uma frase gigante falando: a maioria das complicações gestacionais poderiam ser evitadas com o preparo para a gestação. Fazendo a retrospectiva, olha o tanto de coisa que eu consigo impactar. Lá no controle central hipotalâmico, no estresse, no sono, no ciclo vigia, no estado nutricional, né? Lá nos ovários, tendo daí esse eixo funcionando legal, uma boa secreção desses hormônios que controlam os ovários, esse ovário vai conseguir produzir um bom estradiol, uma boa progesterona.
vai ter uma boa foliculogênese, um bom recrutamento. Esses óvulos vão crescer sem dano mitocondrial, as mitocôndrias vão precisar bastante, elas estão funcionando bem, tem bastante cofatores, bastante nutrientes, conseguir crescer adequadamente, ovular um óvulo de boa qualidade, sem dano de DNA. Esse óvulo vai conseguir ser fertilizado. Ao mesmo tempo que esse óvulo for fertilizado, fecundado por um bom espermatozoide, ele vai começar a secretar HCG e o corpo lúteo, a progesterona. Esse HCG e essa progesterona vão modificar esse endométrio, vão fazer um controle da inflamação endometrial e uma imunomodulação. E aí esse blastocisto vai vir, vai cair, vai conseguir invadir 1/3 do endométrio. E vai conseguir fazer uma boa placentação, um bom remodelamento vascular. E a gente vai ter uma gestação legal, uma gestação baixo risco, uma gestação... Agora, se eu tiver alterações de estilo de vida, de sono, ciclo-vigia, estresse oxidativo, mulher estressada, obesa, com uma má nutrição, deficiência dos cofatores de mitocôndria, gerando muito estresse oxidativo, inflamação, dano mitocondrial, uma baixa capacidade de produzir ATP, dano ao DNA desse óvulo, um óvulo de baixa qualidade, né? E aí, uma esteroidogênese não tão boa, uma insuficiência de corpo lúteo, uma baixa produção de progesterona, eu não vou imunomodular esse endométrio, essas células do sistema imune elas vão estar reativas, a microbiota, se ela estiver desregulada, né? Desregulada, microbiota endometrial estiver desregulada, não tiver uma permissibilidade para esse blastocisto agora implantar, fazer uma má placentação, ferrou. É ali, no primeira placentação, né? Que daí vai evoluir com a gestação, como se fosse de prematura de placenta, as grandes síndromes obstétricas já comentei. Então, olha a importância do preparo para a gestação. Tem que ser falado sobre isso, pessoal. Eu não posso fazer um engravidar sem se preparar. Vocês se preparam para viajar, para fazer umas férias. O evento mais importante da vida de vocês, não se preparam. Ter ferro adequado lá para CIPs, né, para as enzimas que fazem esteroidogênese, ter complexo B, zinco, selênio, magnésio, isso está caindo de maduro na literatura médica. O folato, metilfolato, colina, a Bruna deu uma aula fantástica de colina, que é um nutriente importantíssimo para fazer metilação. E a metilação é uma das coisas mais importantes durante a gestação, né? É uma das coisas mais importantes. Depois eu vou responder perguntas, pessoal. Deixa eu só terminar o raciocínio ali, tá, Marina? Então, uma das coisas mais importantes é essa placentação, é esse preparo, é ter nutrição, é estar com estilo de vida. Isso está caindo de maduro. De metilação, de ter níveis adequados de homocisteína, né? E a colina participa. A colina é um triplo doador de metil, tem 3 radicais de metil para fazer metilação. Tá, doutor Léo, entendi, perfeito. Nossa, como é importante o preparo. Beleza, isso é o mais importante, pessoal. É o mais importante. Agora, engravidei, tô grávida, tô no início da gestação, tô grávida. Como que eu consigo, já engravidado, já com aquela primeira placentação feita, né? Como que eu consigo melhorar os desfechos? Como é que eu consigo ter uma gestação mais tranquila, uma gestação descomplicada e tentar evitar ao máximo qualquer tipo de complicação e gerar benefícios e saúde a longo prazo para minha prole? Bom, o principal link, né? Eu vou falar o principal. É óbvio que tudo vai interferir, o sono, o estresse, o exercício, tudo, mas o principal é a nutrição. É a nutrição. Isso está bem estabelecido. O conceito DORAD, né, que o ambiente intrauterino, né, vai impactar em desfechos a longo prazo na vida adulta, seja síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, risco de depressão, de autismo, de várias coisas. E não sou eu que estou dizendo, é a literatura médica extensa. Ele foi baseado em estudos de nutrição, com o Dr. David Barker, um epidemiologista inglês, né? Ele que estudou isso ele era epidemiologista, ele fazia estudos transversais, estudos populacionais, e ele via que quando essas populações estudadas tinham algum distúrbio nutricional, né? E um dos estudos mais impactantes foi pós-Segunda Guerra Mundial na Holanda, né? A Holanda, ela viveu um período de fome, 2 anos ali, brutais, sem alimento e tal, e essas mulheres continuavam grávidas ou engravidando. Ele seguiu essa população e ele provou, né, que essas mães nesse período de fome tinham essa prole, essa geração, ela tinha muito maior risco cardiovascular,
né, de doença cardiovascular, síndrome metabólica, de depressão, enfim, tá? E aí isso sucedeu vários estudos, mas é a nutrição, tá? A nutrição ela é fundamental. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, o maior investimento que vocês podem fazer durante a gestação de vocês é uma nutricionista que saiba de nutrição materna e infantil, né? E aí, se o obstetra de vocês suplementar, tiver essa visão que nem eu, bom, a gente une, né, as nossas condutas, conversa, enfim, faz uma suplementação em conjunto, ou faça a suplementação, a Nutri, o plano alimentar. Agora, se o obstetra de vocês não souber suplementar a Nutri, as Nutris que fizeram o curso da Bruna sabem. E aí a gente tem inúmeros trabalhos mostrando isso, tá? Que tanto o primeiro fator que mais impacta, tá? Se você já engravidar acima do peso com obesidade, esse impacta diretamente nos desfechos da prole e no risco da gestação. A segunda coisa, tá? Ganho de peso excessivo. Então, mesmo que você não esteja obeso, não ganhe muito peso, não pode. Também impacta. E o baixo consumo de calorias, de macronutrientes também vai impactar. Então, os opostos aí são péssimos durante a gestação. Então, tem que ter proteína, gordura, carboidratos em quantidades adequadas, um bom fornecimento de energia para essas mitocôndrias, né? E também de micronutrientes. Aí nós vamos entrar numa área que é um calcanhar de Aquiles aí e que vocês reclamam bastante, que são os micronutrientes, né? Então a gente fala de macro, de glicose, de carboidratos, tudo isso é muito importante, isso é a base, né? Isso precisa, né? E isso pode ser ajustado aí para vocês de acordo com as demandas também, muda do primeiro trimestre para o segundo para o terceiro, né? Com a Nutri. Mas se você já tiver uma alimentação bem balanceada, uma boa composição corporal, tudo, você consegue levar. Agora, micronutrientes, há uma epidemia de deficiência. A gente chama isso de fome oculta, hidden hunger, né? 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo são deficientes em vitaminas e minerais. 18 mil bebês nascem com retardo mental, com alguma deficiência cognitiva, por falta de iodo. Deficiência de vitamina A é a principal causa de cegueira em crianças. Deficiência de ferro ou anemia ferropriva, se for mais grave ainda, que a gente vê direto isso, né? 115 mil mulheres morrem durante o parto. 115 mil mulheres morrem durante o parto por deficiência de ferro grave e anemia ferropriva. E o ferro durante a gestação, a deficiência de ferro durante a gestação, impacta diretamente no neurodesenvolvimento do bebê. Aumenta o risco de atraso no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento fetal. Piora, né? Aumenta o risco de tua criança reprovar no colégio, de ter um emprego que pague menos, de autismo e de esquizofrenia. Não sou eu que estou dizendo. Eu mando os artigos, eu mostro isso nas minhas aulas. Lancet Hematologia, American Journal, né, de ginecologia e obstetrícia, tá tudo provado. DHA, ômega 3, DHA, que é importantíssimo para o desenvolvimento, para a membrana celular, para os neurônios, a gente não tem na dieta se a gente não suplementar. A vitamina D também. A colina é a principal deficiência nutricional. 90% de vocês são deficientes em colina. E a gestação aumenta muito a demanda de colina. Para você ter ideia, você faz 10 vezes mais síntese de colina durante a gestação, por causa do aumento do estradiol. O estradiol é fundamental para a enzima, para a PENT, que é a enzima que faz transformação da colina para formativa para fazer metilação. E a metilação é importantíssima para fazer a organogênese, para fazer órgãos. Então tu aumenta o risco de defeitos do tubo neural, defeitos cardíacos com deficiência de colina. E 90% é deficiência de colina, não atinge com a alimentação. É importante esses nutrientes para a mitocôndria, é importante esses nutrientes na periconcepção, para o espermatozoide e para o óvulo, é importante isso para a placentação, para a vascularização, para a transferência desses nutrientes para a placenta, é importante esses nutrientes para o neurodesenvolvimento fetal, para a metilação, para formar tecidos, para a composição corporal, para o teu bebê ter nutrientes. O teu nenê vai nascer com 3 quilos, 3 quilos e 300, 3 quilos e 400, e da onde que vai vir esses nutrientes? Vai vir de ti.
A mãe, ela é sugada, ela é depletada, aumenta muito a demanda metabólica e energética da digestão. Onde é que vai ser o músculo do teu bebê? A bochechinha dele, o cabelinho dele, os ossos, o coração, o sistema nervoso central, a bainha de melina dos neurônios, vai sair de ti. Se tu não der esses nutrientes para ele... Esses dias eu tava no hospital, no plantão, e eu tinha que fazer um exame numa paciente. E aí esse exame não pode ser feito em jejum, tem que comer para poder fazer esse exame. E aí esse exame não estava dando bom nessa paciente. Eu olhei aquele exame e tal, ela estava deitada com o monitor ligado e tal fazendo. E eu falei assim, você comeu? Ela falou assim, comi, tomei café. Eu falei, e o que você comeu? Sabe o que ela me respondeu? Eu comi uma Ruffles. Tomo uma Ruffles de café da manhã. Qual que é o valor nutricional de uma Ruffles? Batata frita, com gordura trans, hidrogenada. Essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade da grande parcela da população. Tem um mínimo. Um mínimo. Anemia no exame. Então, assim, a nutrição ela impacta direto. A nutrição ela vai fazer o tamanho da placenta, alterações morfológicas, de fluxo placentário, de uma série de complicações. Tem vários estudos. Tem um estudo de um grupo que pesou a placenta pós-parto. E a placenta diminuída no pós-parto, ela estava diretamente associada com riscos na vida adulta. A placenta, a morfologia da placenta, o peso da placenta. Eu vou responder perguntas, tá? Então, pré-natal do século XXI, essa aqui ninguém tem. Essa que poucos têm. Método Bruna Pitaluga. Essas são as raízes. Olha o cuidado. Olha que isso aqui vai lá pro consultório. Pré-natal do século XXI. Quem teve lá tal. Então, assim, nutrição. Micronutrientes, macronutrientes, tá? Então, assim, quem falar pra vocês que suplementação na gestação é charlatanismo, me marca. Me marca. Eu mando um vídeo, né? Tem artigo de tudo isso. Esse cara tá completamente desatualizado. Completamente desatualizado. Certo? Então, assim, isso não é charlatanismo. Eu não ganho nenhum dinheiro com isso. Nenhum. Poderia fazer o pré-natal sem nada. Assim, sorologia, HIV, não sei o quê, creatinina, glicose, deu. Olha o tanto de coisa que a gente tem que estudar, que avaliar e que a gente está... A coenzima Q10 pode ser utilizada por gestante? Pode. A coenzima Q10 ela é produzida. Mesmo que você não usar, você vai produzir. Pela mesma via que você produz colesterol, pela via do mevalonato. Imagina, o teu corpo produz coenzima Q10. Coenzima Q10 é um dos principais cofatores mitocondriais. Ela age em 3 locais lá na mitocôndria. A mitocôndria está sendo muito utilizada. Então, assim, não tem risco de teratogenicidade. Não é um medicamento, é um nutriente que o teu corpo produz. E dependendo da idade, dependendo do estado nutricional, metabólico, fatores inflamatórios, você precisa de mais demanda. Então, isso tem que ser avaliado. Não façam nada com a cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mas meu médico, muda de médico. Procura uma nutri, entra no site da doutora Bruna Pitaluga, tem lá por estado os médicos, nutricionistas que atendem, que fizeram os cursos dela. Isso também não é garantia de que vai ser ótimo, mas, pô, né? Então aí, a coenzima Q10 na gestação não precisa muito, tá? Precisa muito. Né? Dose não posso falar aqui, mas não precisa muito. Depende quem é você, Grazi. Como que tá o teu estado nutricional? Como é que estão os teus exames? Como é que tá o percentil do teu bebê? Qual que é o teu grau de inflamação? Como é que tá a tua homocisteína? Como é que tá o teu estado nutricional? Não sei. Como é que eu vou te indicar a dose no suplemento? O whey na gestação pode. O whey é proteína. Se você comer um bife ou tomar um scoop de whey, dá na mesma. Vai fornecer um bife de 100 gramas, você vai fornecer 20 e poucas gramas de proteína e uma dose de whey também. Proteína, macronutriente. E mulher tem dificuldade em comer proteína na gestação. Come pouca proteína. Fica com proteína baixa no sangue. Baixa albumina. A albumina é a principal proteína no sangue. Baixa albumina no sangue, adivinha o que acontece? Edema. Quando a mulher chega com muito inchaço no final da gestação, aquele pezão, assim, tal, que tá perto, assim, tá tudo, dor na perna, inchaço, pode olhar a albumina dela, tá com hipoproteinemia. E quem come pouca proteína, come mais o quê? Carboidrato e a insulina. E pãozinho. Opa, meu computador aqui, a Siri tá falando comigo. E pãozinho, e macarrãozinho, que digere melhor, né? E lanche, e Ruffles, e não sei o quê. E proteína, e ovo, e colina, e os nutrientes, né? Então não tem que comer mais, tem que comer melhor. Frutas, verduras, grãos, enfim. E ômega 3, gorduras boas, proteínas, né? E menos processado, menos industrializado. Alimentos ricos em calorias e baixo em nutriente. O que é isso? Sorvete, chocolate, bolo, torta. Isso não pode, gente. Não pode.
Tá? Então, nutrição. Óbvio que o sono, mostrei um artigo lá de revisão com 119 estudos, acho, 196 mil mulheres mostrando aumento de risco de parto prematuro, aborto, com disrupção circadiana, o estresse impactando diretamente no desenvolvimento fetal, no endométrio. Estilo de vida, nada vai substituir. Então, assim, base é o estilo de vida, base é o estilo de vida. Depois, nutrição, alimentação, depois, suplemento. Tudo junto. Vocês vão gerar super bebês. Isso é o pré-natal do século XXI. A gente tem evidência de tudo isso. Né? Isso a gente tem evidência de tudo isso. Eu não posso mais fechar meus olhos para isso. Não posso assim, não vou desver isso, agora não sei mais isso. Não vou me preocupar com isso. Não, pelo contrário, a gente tem que falar mais disso, treinar mais médicos. E esse é o trabalho da doutora Bruna Pitaluga, porque ela está treinando muitos médicos nutricionistas e cada um desses vai atender centenas, milhares de pacientes. E essas milhares de pacientes fazendo todas vão gerar bebês de uma geração maior. Só que isso é muito pouco. Nós estávamos em 150 nesse congresso. 150. Imagina quantos obstetras tem, nutris. E ainda falam que é charlatanismo, né? Então isso é lamentável. Então assim, pessoal, depois que a gente está grávidos, né? É nutrição, é suplementação, manter o estilo de vida, fazer exercício físico com um profissional, sempre com um profissional nutri, para ver dieta. Se isso, óbvio, o ideal não é real, né? O ideal é que você tenha um profissional de educação física, segue a Eringer Fitness ali, um nutricionista para chamar de seu, para ver as demandas, para ver o que você gosta de comer, ver se você está batendo as suas proteínas, ver se você tem os carboidratos adequados, te dar opções saudáveis, te falar de opçõezinhas, ter um médico para te acompanhar, para fazer todos os teus exames, as morfológica de primeira, morfológica de segunda, acompanhar o crescimento do teu bebê, olhar perímetro cefálico, olhar a circunferência, fazer suplementação, intervenções necessárias. Então é trabalho multidisciplinar. O pré-natal do século XXI é trabalho multidisciplinar. Cara, teve aula de medicina chinesa, eu nunca tinha assistido uma aula de medicina chinesa. Eu já sabia, porque eu confio muito na Bruna. E a Bruna, ela fala muito de acupuntura, medicina chinesa, né? A Erika Neri, né? Que é a especialista em medicina chinesa que trabalha com a Bruna, mostrando trabalho de acupuntura para indução do parto, enfim, muito legal. Osteopata, fisioterapeuta, né? Exercícios. Então, é um trabalho multidisciplinar. Exige. Se você puder fazer, faça. Agora, não posso fazer, não tenho recurso, não tá. Então, vamos lá. Então, faça o que você pode, com o que você tem, né? Comece pelo sono. Ajuste, tira teus fatores estressores, melhora a tua alimentação, para de comer porcaria, para de tomar Coca-Cola, para de comer pastel, não para. Começa a comer comida, bota fruta, bota as coisas, né? Olha o tanto de informação gratuita que tem hoje. Então isso tudo é muito importante, pessoal. É muito importante. Então, fechando a nossa live aqui, eu vou responder perguntas, vou interagir com vocês aí. Tá? Ciclo menstrual. Mas o ciclo menstrual, o controle é aqui. E o controle aqui, ele sofre interferência do ambiente. Do ciclo sono-vigília, estado metabólico, nutrição, de estresse, de tudo isso. Né? Então, os três principais fatores: sono, estresse e estado metabólico nutricional. Isso vai impactar diretamente no controle central dos teus hormônios e muito dos problemas. Eu estou falando sobre síndrome pré-menstrual, né? Estou fazendo uma live de obstetrícia, mas o meu mês é de síndrome pré-menstrual. Muito desse desequilíbrio estradiol, progesterona, enxaqueca, dor de cabeça, inchaço, ganho de peso, síndrome TPM, alteração de neurotransmissor, é desse eixo, é desse ciclo. Né? E aí isso vai impactar na produção de estradiol e progesterona. Estradiol e progesterona tem que estar em equilíbrio, tem que ter uma boa esteroidogênese. A gente viu que para esteroidogênese precisa de colesterol, precisa de mitocôndria, precisa de ferro. A gente viu que para foliculogênese, folículo maturar, sair da reserva ovariana, ser recrutado, maturado, desenvolvido até ovular 300 dias. Nesse meio tempo, tudo pode impactar nisso. Depois, né, que esse óvulo madura, eu preciso de uma boa preparo endometrial, de uma boa produção de progesterona pelo corpo lúteo, eu preciso ter uma boa microbiota. Eu preciso ter um bom espermatozoide que fecunde. Eu preciso que esse endométrio ele seja remodelado, que ele precisa ser secretor e que ele precisa ter um controle de inflamação e uma imunomodulação para permitir que se implante esse embrião. E se tiver uma boa implantação, placentação, ótimo. Diminui muito o risco de tudo. É aí que nós temos que chegar. Né? Se não houver uma boa placentação, vai aumentar muito o risco das grandes síndromes obstétricas, de risco de tudo. E se eu já tiver gestante, a nutrição é manter todo o estilo de vida, a nutrição é o principal link.
Então esse é o pré-natal do século XXI. Isso é ter esse cuidado. Então vocês precisam falar disso com as mulheres que vão engravidar, vocês precisam falar pela seguinte doutora Bruna Pitaluga, as nutris ali que me marcam, as pessoas, né, que acompanham, não precisa ser comigo, né, eu tô com minha agenda para maio, né, mas enfim, se você quiser marcar comigo, vai chegar. As pacientes que eu vou atender amanhã, segunda-feira, elas marcaram ali atrás, e ou amanhã é a consulta delas. Então, mas não precisa ser comigo, tem muitos profissionais bons, né? Tem que preparar. Isso é evidência, isso é pré-natal. Por isso que é esse nome, pré-natal do século XXI, é uma coisa atual, é uma coisa que a gente não aprende, né? Que senão a gente vai continuar lá fazendo o básico, não olhando ferro, não olhando vitamina D, dizendo que não tem, nem sabendo que é colina, nem sabendo que é homosteína, né? Nem a paciente tá inflamada, tá obesa, tá comendo Ruffles, nem o que você come de manhã, nem é perguntado, né? Trabalham sozinhos, marcam cesárea com 38 semanas, dão progesterona a rodo, como se fosse água dar progesterona para sangramento prematurado, sem evidência nenhuma evidência de progesterona. Esse cara me chama de charlatão. Tem que dar risada, né? E outra, tá? Eu tenho 2 RQEs, eu tenho título de especialista, eu sei tratar uma pré-eclâmpsia, eu sei tratar um HELP, eu sei fazer uma intervenção quando necessário, uma cirurgia de urgência, um descolamento de placenta, eu sou até melhor. Então, assim, coisas que irritam a gente, enfim, que nem devemos gastar energia, mas é o meu compromisso com vocês, é com a minha paciente, é com as minhas seguidoras, é tentar levar o máximo de informação para vocês, para que vocês entendam isso e consigam procurar profissionais que estejam alinhados com a expectativa de vocês. O que eu mais vejo, assim, que me deixa desesperado, os comentários dos posts de médico e eu, é muro das lamentações. Ai, por que não sei o que, por que o médico, por que não sei o que a enfermeira, por que não sei... Cara, se você tem uma expectativa, se você me segue, se está escutando tudo isso, você não vai ir segunda-feira no médico do teu convênio, e nunca nem ouviu falar sobre isso, né, que tá lá e exigir dele isso. Ou ficar pedindo teus exames, ou indo lá no meu direct, mandar os resultados de exame para mim, perguntar se você pode tomar isso. Não, você vai entrar no site da Bruna, ou você vai marcar comigo, ou você vai entrar no site da Bruna, vai ver quem fez o curso dela perto da tua região, vai entrar no Instagram dessa pessoa, vai ver como é que ela fala, como é que ela atende, vai alinhar. Ah, não, esse profissional fala isso e eu quero isso, eu busco isso. Para, né? Para desse 20... É isso que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Né? Para de dar murro na ponta da faca. Certo? Então vou deixar agora, temos 10 minutos aí para interagir com vocês. Tudo que vocês quiserem perguntar aí eu vou tentar responder. Eu não sejam inteligentes na pergunta, né? Eu não posso dar conduta médica aqui. Se você perguntar um caso, eu fiz isso, não sei o que, e meu médico falou, não vou conseguir responder. Agora, se você me perguntar de uma maneira inteligente, eu consigo responder. A Regina, após 3 meses de consulta com o Dr. Léo, várias indicações também de suplementação, correto, meu ciclo voltou ao normal, seguimos firme e forte. Parabéns, o mérito é teu. Eu te dei as dicas, a gente fez um tratamento, uma avaliação, graças a Deus. Porque assim, pessoal, até mostrei lá, por favor, compartilhe o arroba da Bruna que você mencionou. Doutora Bruna Pitaluga. Só botar lá, Bruna Pitaluga, Pitaluga, Pitaluga. Fantástico, melhor do mundo. Tomar por quanto tempo metilfolato antes da tentativa de engravidar? Depende do teu nível de folato, tá, Josi? Dá para dosar o folato, né? Dosagem de folato eritrocitário, tem que ver o nível. Se você já tiver suficiente, a gente só mantém uma dose de manutenção, você pode engravidar. Agora, se você tiver insuficiente, aí depende, né? De quanto a gente tem que fazer uma reposição. Em 30, 60 dias eu redoso para ver se tá bom já ou não. Tá? Tomar por quanto tempo metilfolato? Doutor, boa noite. Poderia falar sobre grávidas vegetarianas? Cara, é um problema, tá, Cecília? É um problema, porque proteína vegetal ela não é tão bom absorvida e a proteína é fundamental, né? E além disso, a gente tem o ferro, tem a B12, tem a colina, que a principal fonte é a carne. Então você tem que estar com uma nutri que entenda disso para fazer suas avaliações, fazer o uso de proteína vegana e tentar bater os macros ali, dá para ser feito, mas precisa ter bastante cuidado, né? Principalmente com ferro, com B12, com colina e com a quantidade de proteína que você vai ingerir. Tá?
Bruna Pitaluga, isso aí, maravilhosa, melhor médica. Eu acho que um dia a Bruna vai ganhar um prêmio Nobel, eu não sei, ela é diferente, a doutora Bruna ela é diferente, tá? Para gastrointestinal, saúde gastrointestinal, absorção de nutrientes, mastigação bem feita, boa, mastigação bem feita. Vou conseguir ver aqui, dicas antes da transferência endometrionária. Cara, Ana, poxa, assiste, não sei se você viu a live desde o começo, mas tudo que eu falei, né? Mitocôndria, uma boa progesterona, porque imunomodula, a checar a microbiota, né? Ver algumas evidências de possível endometrite e tal, enfim, tem que avaliar tudo, mas no geral é nutrição, suplementação, sono, controlar estresse, melatonina, bons níveis de vitamina D, não estar com deficiência de ferro, de folato, de complexo B, isso tudo dá para dosar. O autismo em crianças por falta de nutrientes. Cara, autismo é multifatorial. Eu não manjo muito de autismo, é multifatorial, pelo que eu entendo, mas sim, tem várias deficiências nutricionais que estão relacionadas ao risco de autismo, não sou eu que estou dizendo, tá? 2022, meta-análise, e ferro é uma delas, tá? Mas é multifatorial, não dá para dizer que é uma coisa só, tá? Amenorreia desde 2019 por dieta restritiva e excesso de exercício físico. É possível retornar ao ciclo? Com certeza, Nessa, com certeza. Tá? Deficiente de energia, você precisa entender que você precisa comer, você precisa procurar uma nutri, ajustar a demanda das energias para você, diminuir um pouco a intensidade de exercício físico, botar uma boa nutrição, ômega 3, gorduras boas, boa quantidade de carboidrato, tudo. A amenorreia funcional por gasto, por deficiência relativa de energia é 100% reversível. Né? Agora, avalia também já, né? Avalia já a reserva ovariana, avalia já outros fatores, vê o teu estado metabólico geral, os nutrientes, tudo que for necessário. Eu tenho azia quando deito de lado direito. Por que será? Vários motivos. Fala sobre hematoma subcoriônico, placentação ruim, causa, o que melhora. Pô, falei bastante sobre isso, né? Falei bastante sobre placentação aqui, sobre os fatores, sobre o preparo do endométrio, né? Agora, hematoma subcoriônico não se trata com progesterona. A única indicação de progesterona é para quem tem insuficiência lútea. Isso é muito raro. Não tem evidência de benefício. Tem um suplemento. Vou deixar uma pesquisa para você. Pode ser ácido alfa-lipoico e hematoma subcoriônico, tá? Tem vários trabalhos legais em humanos que mostram melhor ali. E não de progesterona. Progesterona, o resultado é igual ao placebo. E sim, pode ser que não seja só uma má placentação, né? Pode ser que o embrião não tenha se formado adequadamente, um dano dele. Então, assim, avalia, investiga, né? Nem repouso, perfeito, Ed. Não se faz repouso. O repouso ele não tem benefício. Também não sou eu que estou dizendo, a literatura médica. A gente falou sobre isso, né, Ed, bastante lá. Essa evidência de que alguns profissionais falam, não para de treinar, fica em repouso. Isso não tem benefício, pessoal. Tá? Mas daí é importante que nem ter um profissional que tem o Ed para orientar que tipo de exercício, e o obstetra também. Trabalho com fertilidade, programação metabólica funcional. Ok. Café e chocolate podem ser consumidos após quanto tempo de transferência? Café não pode ser consumido. Chocolate daí depende muito da quantidade. Né? Se for um pouco de chocolate, um chocolate 70%, enfim. Mas eu não sei dizer quanto tempo depois. Agora, café... não recomendo, até porque tem uma meta-análise bem grande falando dos impactos da cafeína. Então, são só 9 meses, tá fazendo transferência, tá tentando o máximo, dar o teu máximo. Né? Se for daí usar café, usa o descafeinado. E nem todo descafeinado é bom, tá? Depende do método de descafeinação. Minha professora de yoga disse que só posso voltar à aula após a terceira mês de gestação. Estou com autorização médica, não concordo. Estou em busca de uma nova profissão. Perfeito! Fefa, parabéns pra ti. Evidência nenhuma. A professora de yoga ela não tem noção do que ela tá falando. Besteira pura, não há benefício de repouso e ter que voltar só após o terceiro mês de gestação. Isso não procede, é ruim. E outra, se você já estava treinando, cara, é inacreditável, tá? É inacreditável que ainda profissionais recomendem repouso que não pode fazer exercício no primeiro trimestre. Não há evidência científica disso e é pior, tá? Sou a Nutri, aprendi muito com a doutora Bruna. Engravidei de forma natural, mesmo tendo endometriose profunda. Atividade física, sono de qualidade, perfeito. Tem vários casos. Eu mostrei um lá, né? Eu não sei se estava lá, Carol. Eu mostrei um caso com uma paciente minha, 40 anos. Né? Vou contar esse caso para vocês. Segura um pouco as perguntas aí, tá? Porque agora eu não vou conseguir ler. 40 anos, a paciente procurou, final de 2020. O caso mais emblemático meu até hoje. 40 anos,
Endometriose profunda, você olhava a pelve dela, pelve bloqueada, dominado de endometriose, muito acometimento, um endometrioma de 6 centímetros no ovário, 3 centímetros no outro, uma trombofilia. Segundo o relato dela, ela já tinha feito 2 FIVs com falha de implantação. Segundo o relato dela, né, o fertileuta disse dela que o endométrio dela era muito lento. O que eu pensei com isso já, né? Alteração de receptividade endometrial, é progesterona, é microbiota, o que é? Né? É deficiência de nutrientes, endométrio muito lento, e ela tinha feito 2 FIVs, não dado certo, e ela tinha uma trombofilia também, um pai 1 4G, 5G, e ela tinha mais um embrião. E ela sentou na minha frente e falou: Dr. Léo, eu não vou implantar esse embrião porque eu tenho certeza que não vai dar certo. E eu vou ficar aqui contigo, vou preparar o tempo que for pra gente conseguir fazer esse embrião, porque só tenho mais esse, eu não tenho como coletar de novo. Minha reserva tá baixíssima, eu tô com endometrioma, e aí é só ovo doação e eu tô desesperada. Tinha um embrião. O que eu fiz com ela? Tudo que eu falei nessa live. Vocês não viram essa live desde o começo, vocês vão voltar, depois vão assistir, vai ficar salvo. Fiz tudo isso. Eu peguei ela já tinha um estilo de vida legal. Assim, paciente exemplo, mas falamos sobre sono, falamos sobre estresse, sobre tudo, nutrição, né? Ela fez o acompanhamento nutricional, ela fez a acupuntura, né? Eu corrigi as deficiências nutricionais dela, e ela tinha bastante deficiência nutricional. Nós diminuímos a inflamação. A vitamina D dela, e aí eu não tô falando que é pra vocês fazer isso, a vitamina D dela quando ela foi implantar era 112. Eu queria essa vitamina D alta, porque eu sei que a vitamina D imunomodula. É aquele endométrio lá que tava rejeitando. 112, o fertileuta dela queria cancelar o ciclo dela. Eu liguei pra ele, conversei com ele, falei: doutor Leonardo, seu colega, sou médico, ginecologista, falei tudo. Eu que estou fazendo a suplementação dela, eu quero esses níveis de vitamina D, tem evidência sobre isso, os níveis de cálcio são controlados, PTH, não tem problema. Conversei com ele, corrigi deficiência de ferro que ela tinha, deixei a vitamina D e tal. Melhoramos a microbiota, o endométrio dela agora começou, regulou a menstruação dela com tudo que a gente está fazendo, sono, enfim. E ela engravidou. Uma gestação de 40 anos, FIV, trombofilia, endometriose, né? Altíssimo risco para ter insuficiência placentária, pré-eclâmpsia, parto prematuro, tudo. Adivinha? Não teve nada. Ela foi a termo, eu fiz o parto dela com 37 semanas. Com 36 mais 6, ela começou a me mandar mensagem: olha, tô com contração. Passou meia-noite, 2 horas da manhã, ou seja, fechou 37, 2 horas da manhã rompeu a bolsa dela, 37 semanas. Ele esperou ficar a termo para romper a bolsa que ele queria nascer. Não teve nenhum tipo de complicação, tá? Parto foi cesárea, porque ela queria cesárea, enfim. E via de parto também, com essa loucura, mas enfim. E deu tudo certo. Mas por que provavelmente ela não teve nenhum tipo de complicação, nada? Porque placentou bem. E por que placentou bem? Porque nós preparamos, porque nós aplicamos todos esses conceitos, conhecimentos, enfim, né? E não tem preço, pessoal, não tem preço dessa mãe que tinha mais um embrião. E eu disse pra ela: você só teve um resultado diferente porque a gente fez coisas diferentes. Se você fizesse lá e fosse na terceira vez para implantar o teu embrião sem ter esse efeito de preparo, não iria dar certo. Então, e aí depois desse caso, eu coletei dezenas, talvez centenas de casos como esse, e colegas que fazem a mesma coisa também. Isso é unânime, e as mães percebem isso nas suas gestações. Então, bem-vindos ao pré-natal do século XXI. Se você pegou essa live na metade, alguma coisa, assista, que vale a pena. Compartilha com colegas com amigas que estão pensando em engravidar, com casais que estão com falha de implantação. Tem muita coisa para se fazer. Novamente, busquem profissionais que estejam alinhados, que saibam fazer isso. Não exige, eu não aprendi isso na minha residência. Eu falei isso no começo, né? E minha residência foi ótima, tive excelentes mestres, excelentes professores, sou um ótimo obstetra de alto risco, né? Mas essa visão não tinha, a gente precisa falar disso e alinhar tudo isso, né? Enfim, vou responder mais aí 3 perguntas e nós vamos encerrar. Essa paciente poderia e deveria ter parido, diminuiria todos os riscos dela, poderia e deveria ter parido, Karen, tá? Poderia e deveria, seria melhor para ela e para o bebê dela. Gestante com estilo de vida, nutrição, sono, estresse alinhados. Vai passar menos mal durante a gestação ou não necessariamente? Com certeza vai passar menos mal. Agora, eu não posso comparar ela com a amiga dela. Ou com a prima dela. Tem que comparar ela com ela. Ela, se estiver com estresse, com sono, com nutrição adequada, suplementando e tal, ela vai, não quer dizer que ela não vai passar mal. Mas se ela estivesse inflamada, estressada, dormindo mal, com deficiência nutricional, ela passaria muito mais mal. Isso é óbvio, tá? Vou salvar, a live vai ficar salva. Incrível, vou assistir desde o início, perfeito.
Perfeito. Para as trombofílicas, o uso de enoxaparina tentativa ajuda desde o início? Não. A única indicação de fazer trombofilia é quando o beta-HCG está positivo. Tá? E se for trombofilia de verdade? Tem várias coisas que vocês acham que é trombofilia que não é trombofilia, ou acham que não é trombofilia e é trombofilia, então isso é bem complexo. Érica Neri. Érica, a Érica, pessoal, que entrou, ela é a profissional de medicina chinesa que eu comentei aqui na live, que falou de acupuntura. Fantástico o teu trabalho. Eu comentei aqui com eles que eu nunca tinha assistido uma aula de medicina chinesa, né? E que assim, e que eu sabia que funcionava e que tinha sentido, porque a Bruna, acredita, e tudo que a Bruna fala, né? Por tudo, eu acredito, e a tua aula foi fantástica. Então, Érica, perfeito, assim, adorei tua aula. Eu já explicava para minhas pacientes a questão do Yin e Yang. Yin e Yang. Eu já explicava, quando eu explico o ciclo menstrual, que o estradiol e a progesterona eles precisam estar em equilíbrio, assim como Yin e Yang, e que eles se complementam e precisam estar em equilíbrio. E é que o desequilíbrio entre eles. Né? E aí, quando você falou aquilo, eu falei, nossa, agora casou tudo. Tá? Então, também gostava dos casos clínicos, exames muito legais. Vamos falar mais, pessoal. Tá? Gratidão. Léo, volta com os casos clínicos stories. Vou voltar. Obrigado pela dica e pela feedback. Volta lá. O melhor obstetra que já vi. Espero ter me ouvido de um plantão seu. Eu não faço mais plantão. Eu faço um plantão por mês. Se nesse dia... Vai ser um grande prazer se nesse dia teu bebê quiser nascer, né? Mas eu não faço ainda porque... Não porque eu preciso, mas porque eu gosto. Porque eu coordeno a maternidade e porque eu quero ter esse vínculo. Enquanto eu quiser manter esse plantão, eu vou manter e eu faço um por mês. Exercício, estilo de vida, né? Então, pessoal, esse era o meu recado sobre pré-natal do século XXI. Espero... Gratidão, Érica. Você também. Nós todos que palestraram lá, né? Todos e todos os colegas estavam lá, né? São maravilhosos e todo mundo que tem esse estilo de vida. E eu falei aqui da importante, então, pessoal, olha, tem o personal ED. O ED é profissional de educação física especializado em gestantes. Tem a Érica, que é profissional que trabalha com medicina tradicional chinesa, acupuntura e outras terapias da medicina chinesa. Temos fisioterapeutas, temos nutricionistas, temos médicos. Um dos mandamentos do pré-natal do século XXI é o tratamento multidisciplinar. Isso a gente falou bastante. Tá? Estilo de vida, base é estilo de vida, nutrição, alimentação, controle de estresse, de sono, né? Exercício físico e associar as terapias sempre em benefício das nossas pacientes. E falar, informar, há evidência de tudo isso que foi comentado aqui tem referência científica. Procurem profissionais alinhados, no site da Bruna tem, acho que já está o portal de alunos dela, né? E procurem profissionais alinhados, façam o melhor que vocês podem, dentro das possibilidades que vocês podem, que vai valer a pena. Vai valer a pena. A medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, o modo de se comunicar evoluiu, o mundo evoluiu e o pré-natal também evoluiu. Não dá mais pra gente fechar os olhos e ignorar tudo isso que foi falado aqui. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço.